Olá, meus amigos. A resposta da pergunta: sim, podemos criar abelhas no centro urbano. Nós temos no Brasil dezenas de espécies de abelhas. A maioria das pessoas, quando se fala em abelha, já pensa logo naquela picada dolorida. Tem pessoas que são alérgicas, inclusive chegam a falecer com a picada dessas abelhas. Mas essas abelhas, né, elas são importadas. Os jesuítas que trouxeram essas abelhas para o Brasil, na época para fazer cera, né, tirar a cera, para fazer vela. E vieram da Europa e vieram da África. A mais agressiva é a africana. E a europeia é um pouco mais mansa, mas mesmo assim é um problema. Então, quando essas abelhas vieram para cá, elas acabaram hibridizando. Nós temos aqui a africana, temos a europeia e tem a hibridizada, né, que é a mistura das duas. A legislação não permite que você crie essas espécies de abelhas, as abelhas apis, no centro urbano. Por quê? Porque elas, quando vão se dividir, elas formam um enxame muito grande que vão seguindo a rainha, e o que tiver na frente, se tiver uma enxameação, elas podem chegar a matar um animal ou uma pessoa. Existem vários relatos aí. Agora, nós temos uma chance. No Brasil, existem dezenas de espécies das abelhas nativas, que são as abelhas sem ferrão. Aqui está exemplo de uma abelha jataí. Muitos devem conhecer essa abelha. Bom, qual é a diferença entre a abelha africanizada, né, a abelha apis, e as abelhas nativas? As abelhas apis, elas têm uma colmeia, pode chegar a 100 mil indivíduos ou mais. E por causa do volume de indivíduos, a produção de mel é muito maior, chegando a 30 a 40 litros por colmeia por ano, dependendo da localidade onde ela esteja. Agora, as abelhas nativas, elas produzem menos mel, porque a quantidade de indivíduos é menor. Uma abelha jataí, por exemplo, ela produz por volta de 1,5 kg de mel, dependendo da localidade. Normalmente é uma média, uns 500 a 700 ml por colmeia. Então, se você pretende ter uma abelha jataí, no mínimo você teria que ter umas 10 colmeias em casa. Agora, qual é a vantagem de você ter uma abelha sem ferrão em casa? Vamos lá. A vantagem, primeiro, né, nós estamos numa época onde a indústria quer ter mais lucro. As condições econômicas do país, a desvalorização do real, os baixos salários. Então, se a empresa mantiver as características originais do produto, ela não tem lucro. Quer dizer, ela teria que vender a um preço certo, né, que seria o normal, preço normal, mas para a realidade brasileira fica caro o produto. Por isso que a gente vê aí muitos produtos de segunda linha, né? Mistura láctea, até leite que não é leite, café que não é café, e por aí vai. E no mel não é diferente. Então, muitos produtores, né, de má fé misturam outros produtos no mel. Então o mel não é puro.
É difícil você achar um local, você teria que ir num apiário, ver o cara colher e você recolher o mel. Mesmo assim, o mel não é tão puro, porque existe o tal do mel expresso. O que significa mel expresso? O mel expresso, eles alimentam as abelhas com água com açúcar durante um período, geralmente período de inverno. Elas vão armazenar isso. Não deixa de ser um mel, só que ele tem mais sacarose e não é um produto das flores. Então, aqueles benefícios que o mel traz, recolhendo o néctar e o pólen das flores, nesse mel que foi batizado, tem menos. Agora, se você quer um mel puro, contar um caso. Eu vi um vídeo de um rapaz dando uma palestra a respeito das abelhas e uma moça perguntou: como é que eu sei que o mel é puro? Excelente pergunta. Como é que o mel é puro? O mel é puro. Ele respondeu: é a coisa mais fácil do mundo, saber se o mel é puro. Aí ela falou assim: como o mel é puro? Como eu sei? Fácil. Tenha a sua colmeia. Aí você tem certeza que o mel é puro. Essa seria uma das formas, né? Qual a vantagem de você criar abelha nativa? Você está ajudando o nosso meio ambiente, você está tendo o benefício de ter o seu próprio mel uma vez por ano, puro, né? Porque elas produzem de setembro até mais ou menos fevereiro. Mas vocês não podem retirar tudo, né? Tem que retirar só uma parte. Aí, você está ajudando na sua região a multiplicação dessas espécies que você está criando, que está contribuindo com a fauna, né? As flores, os frutos, desenvolvimento das árvores nativas. Agora muitos perguntam assim, né? Mas como? Eu vou criar abelha em casa? Isso traz algum risco? Não. As abelhas nativas, como elas não têm ferrão, elas são muito dóceis. Tem algumas espécies que são um pouco mais agressivas, no caso da tubuna, da mandaguari, mas tem outras espécies que são extremamente mansas, como mandaçaia, manduri, jataí, iraí, tem várias outras. Então, é possível sim. Você não precisa de um grande espaço. Eu tenho uma área aqui onde estão minhas abelhas que dá mais ou menos uns 80 metros quadrados, vai. E eu tenho aqui, por enquanto, 33 colmeias de jataí, 3 de mandaçaia, 4 de tubuna e uma de manduri. Todo nesse espaço. É lógico, respeitando algumas regras, né? Existem vários vídeos na internet explicando a respeito de distância. Eu também tenho um vídeo a respeito de distância de caixas, local, para o desenvolvimento delas na sua residência. Outra vantagem. A abelha é o melhor pet que existe. Por quê? Se você tem um cachorro, você tem que alimentar, você tem que dar banho, você tem que, se ficar doente, levar no veterinário, limpar a sujeira do cachorro, ou um gato. Se você tem uma galinha, é a mesma coisa. Agora, a vantagem da abelha é que ela faz tudo sozinha. Ela limpa a casa dela, ela vai atrás do alimento, ela não causa problema para você, né? Não vai te atacar. E você ainda tem a chance nesse pet de uma determinada época do ano você colher o mel. Ela ainda te traz um benefício. Então, eu na verdade, eu procuro sempre difundir e mostrar, né, o que eu crio. Procuro incentivar que as pessoas tenham. Ensino como capturar, como ter.
Então, só traz benefício, não tem nenhuma coisa contra isso, entendeu? Ah, importante. Existe um site do governo do estado que controla, né? Como tudo. O estado está sempre em cima controlando tudo. E eu sou registrado nesse site do Cigan. E você se cadastra, você não paga nada, e você registra lá a sua colmeia. Não tem custo nenhum. É um pouco trabalhoso para fazer, mas vale a pena. Por quê? Porque você está regularizado. Eu estou regularizado. Eu tenho meu registro, não custou nada. E por que eles fazem isso? Para ter uma noção de quantos criadores existem, em que região, quais as abelhas que região que está as abelhas. Isso é muito importante. Uma outra coisa que eu lembrei é o seguinte: não traga abelha de outro estado. Se você quer criar, capture as abelhas na sua região, porque com certeza elas vão bem. Elas vão se desenvolver muito bem, vão multiplicar na sua região, entendeu? Agora, se você traz uma abelha de outro estado, você está trazendo uma abelha invasora. O que aconteceu com a Apis, né? Que veio de outro país, de outro continente, e acabou aqui tomando conta do espaço, né? Hoje nós temos muitas colmeias, chega a ser até urbana, mas não é criador, né? Elas mesmo vão para esse local, onde tem que chamar um bombeiro para retirar, porque elas são perigosas. Então, eu procuro sempre divulgar as nossas abelhas. Vamos valorizar a nossa fauna. Isso é muito importante para a nossa flora. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham aprendido alguma coisa. Espero que vocês tenham pelo menos uma caixinha de abelha jataí. Na verdade, o ideal é ter 5, no mínimo. E você verá que é um puro prazer ter essas abelhas. Mais uma vez, muito obrigado por assistirem. Se gostaram do conteúdo, deem um joinha, um like. Ah, importante. Eu tenho produtos à venda. Eu tenho colmeias à venda, eu tenho própolis da jataí à venda, mel de jataí à venda. Se alguém tiver interesse, faça um comentário e nós aí conversaremos no privado, ok? Mais uma vez, muito obrigado. Uma excelente tarde para nós.